O que vem à sua mente quando você ouve a palavra família? Você acredita que todas as famílias são iguais? Além da nossa família de sangue, você sabia que temos também uma família espiritual? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos pré-adolescentes, que tem o tema Preservando os Valores Cristãos. A lição de hoje é a lição 1, a família que Deus criou. A lição de hoje encontra-se em Gênesis capítulo 1, do versículo 27 ao 28 e capítulo 2, do versículo 21 ao 24. A Bíblia diz: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Objetivos da lição: proporcionar uma reflexão sobre a família como projeto de Deus, destacar os modelos de família encontrados na sociedade moderna e sensibilizar e promover respeito mútuo entre a nossa família espiritual. Conhecendo mais de Deus? Olá, amigo pré-adolescente, a paz do Senhor. Estamos iniciando um novo trimestre de estudos com as lições bíblicas pré-adolescentes. Nesse trimestre, veremos como Deus formou a família. O livro de Gênesis narra a criação da família, um projeto maravilhoso que Deus preparou. A família reflete o amor de Deus e as escrituras sagradas oferecem as instruções básicas para que haja harmonia na sua família. Deus criou a família como um presente especial para o ser humano. A primeira família foi formada no Éden, quando o Senhor uniu Adão e Eva. Desde então, o propósito de Deus é que a família seja um lugar de amor, segurança e crescimento. Mas com o passar do tempo, diferentes modelos de família surgiram no mundo, alguns contrários ao que a Bíblia ensina. Mesmo assim, os cristãos são chamados a viver segundo o padrão divino. Além disso, a Bíblia nos mostra que também fazemos parte de uma família espiritual. A igreja, composta por irmãos que compartilham da mesma fé e vivem em comunhão. Não esqueça de curtir, de comentar, compartilhar, pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E sempre lembrando que o slide que está aparecendo aqui ao lado, o link está aqui embaixo na descrição de vídeo para que você, professor, possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Ponto 1. A família que Deus criou. As escrituras descrevem como Deus formou a primeira família. Além de formar, o Senhor também abençoou a descendência de Adão e Eva para que levassem o legado de amor e santidade. Apesar de o pecado ter danificado a família, devemos zelar pela continuidade dela de acordo com os valores bíblicos. Como Deus formou a família? Deus formou a família de um modo muito interessante. Primeiro, ele fez Adão do pó da terra, soprou em seu nariz o fôlego da vida. E em seguida fez Adão dormir um sono pesado e, como se fosse numa cirurgia, pegou uma das costelas dele e fez a mulher. Quando Adão acordou, lá estava sua mulher. E Deus disse: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para unir-se com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, Deus criou a primeira família da terra. Deus, o Criador da vida e da família. A Bíblia mostra que ele não apenas criou o homem e a mulher, mas os uniu em um relacionamento de amor, companheirismo e responsabilidade. Primeiro, Deus fez Adão do pó da terra e lhe deu vida através de um sopro. Depois, vendo que o homem estava sozinho, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então, criou a mulher a partir de uma costela de Adão.
mostrando que o casamento é uma união de igualdade e parceria. Quando Adão viu a Eva, reconheceu que ela era parte dele. Ali nasceu a primeira família. O plano de Deus é que o homem e a mulher vivam juntos em amor e fidelidade, formando um lar onde ele seja honrado. Mesmo ainda não sendo casados, os adolescentes precisam entender que família é um presente de Deus. O respeito aos pais, o cuidado com os irmãos e a valorização da união familiar fazem parte da vontade de Deus. A palavra usada em Gênesis para costela também pode ser entendida como lado. Isso mostra que a mulher não foi criada da cabeça do homem para dominá-lo, nem dos pés para ser pisada, mas do lado, para andar junto como companheira. B. Deus abençoou a família. A palavra de Deus revela que Deus abençoou a primeira família e, a partir desta ordem, que homem e mulher se multiplicassem sobre a terra. Eles teriam domínio sobre a criação de Deus. No jardim do Éden, o Senhor proveu tudo o que eles precisavam para ser uma família feliz. Infelizmente, depois de tudo isso, Adão e Eva desobedeceram o Criador e o pecado entrou no mundo. Desde então, uma guerra intensa tem sido travada por meio de falsas ideologias e ensinamentos para desconstruir o que Deus determinou desde o princípio. Depois de formar Adão e Eva, Deus abençoou a primeira família com uma missão muito especial. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, o Senhor desejava que a família crescesse, se multiplicasse e vivesse de forma organizada, em harmonia com a sua criação. Deus não apenas deu uma ordem, mas também preparou tudo o que era necessário para o bem-estar da família. O jardim, o alimento, a paz e a sua presença. Infelizmente, o pecado entrou no mundo quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e isso trouxe dificuldades para a família. Desde então, o inimigo tenta destruir os valores que Deus estabeleceu, criando ideologias e costumes que vão contra a palavra. Porém, mesmo com o pecado, o propósito de Deus para a família continua. Ser um espaço de amor, proteção e cuidado onde ele seja honrado. Deus também deseja abençoar a sua família hoje. Mesmo que sua casa tenha dificuldades, brigas ou limitações, você pode ser um instrumento de bênçãos, obedecendo, respeitando e orando por seus pais. E é importante valorizar a família que você tem, pois ela é um presente de Deus. O verbo abençoar, em hebraico barak, significa ajoelhar-se ou conceder algo bom. Isso mostra que as bênçãos de Deus sobre a família não é apenas um desejo, mas uma ação concreta. Ele provê, protege e capacita. C. O cuidado com a família. O apóstolo Paulo adverte sobre a importância de cuidados dadas das pessoas que estão ao nosso lado. A carta que escreveu a Timóteo, o apóstolo exorta que não cuidar da própria família é o mesmo que negar a fé e é considerado por Deus pior que um incrédulo. Note como é indispensável cuidarmos da nossa família, orar por ela e protegê-la. Portanto, zelar pela família é uma responsabilidade do cristão. A Bíblia deixa claro que cuidar da família é uma responsabilidade espiritual. Quando o apóstolo Paulo fala isso a Timóteo, que se alguém não tem cuidado dos seus pais, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso significa que o amor de Deus deve ser demonstrado antes de tudo no lar. Cuidar da família não se limita a dar comida, roupa ou casa, mas também envolve amor, atenção, oração e apoio emocional. Uma família que ora junta, conversa e se ajuda está cumprindo a vontade de Deus. O cuidado diário, mesmo em pequenos gestos, demonstra a fé verdadeira. Muitas vezes os adolescentes querem estar mais com os amigos ou no celular do que com a família. Mas é importante lembrar que ajudar em casa, respeitar, ouvir e apoiar os pais ou irmãos faz parte do cuidado. O amor a Deus é mostrado também através do amor dentro do lar. No Antigo Testamento, honrar pai e mãe era tão sério que fazia parte dos 10 mandamentos.
Esse mandamento vinha acompanhado de uma promessa, para que se prolongue os teus dias na terra. Ou seja, o cuidado e respeito à família sempre estiveram no coração de Deus. Ponto 2. A família que existem no mundo. Com o passar dos anos, surgiram muitos tipos de família no mundo. Isso aconteceu devido à identificação das pessoas com algum desses novos modelos. Entretanto, estes não são permanentes, ou seja, com o tempo, outros modelos podem ser aceitos. Para nós cristãos, o modelo ideal de família encontra-se na palavra de Deus. A. Família, modalidades e características. A sociedade apresenta uma série de modelos de família que precisamos conhecer. Primeiro, família matrimonial, formado pelo casamento. Família informal, formada pela união estável. Família monoparental, qualquer um dos pais com o filho. Família anaparental, formada apenas pelos irmãos. Família reconstituída, pais separados com filhos de novos relacionamentos. Família unipessoal, apenas uma pessoa. Família paralela, o indivíduo mantém um relacionamento, um casamento legal, outro na união estável ao mesmo tempo. E família eudemonista, formada pelo afeto e solidariedade de um indivíduo com o outro. Com o passar do tempo, a sociedade passou a aceitar diferentes modelos de família. Esses modelos refletem as mudanças culturais e sociais, mas para nós cristãos, o modelo ideal continua sendo aquele estabelecido por Deus. Homem e mulher, unidos em amor, formando um lar para abrigar e ensinar os filhos. É importante conhecer os diferentes tipos de família, porque talvez algum colega de escola ou amigo viva em um desses contextos. Isso nos ajuda a respeitar as pessoas sem esquecer que o plano de Deus continua sendo o melhor. Uma família firmada na sua palavra, mesmo famílias da Bíblia, enfrentaram dificuldades e apresentaram formatos diferentes. Por exemplo, a família de Ló, que perdeu a direção espiritual. A família de Jacó, marcada por rivalidades entre irmãos. A família de Timóteo, que foi fortalecida pela fé de sua mãe e avó. Isso mostra que não existe família perfeita, mas todas podem ser transformadas quando buscam viver segundo os valores de Deus. B. A diversidade de famílias. A diversidade familiar deve ser vista com cuidado pelos cristãos. Sabemos o que Deus determinou em sua palavra para a família. No entanto, precisamos considerar que o mundo jaz no maligno e, por essa razão, é natural que a sociedade sem Deus contrarie os valores das Escrituras. Vivemos em um mundo onde há pessoas que diariamente lutam para convencer a sociedade e aderir uma forma de pensar que ignore completamente as tradições familiares e rejeite a Bíblia como regra de fé e prática. Contudo, essas ideologias não podem sobrepor os valores bíblicos da família. O nosso compromisso deve ser firme como o ensinamento bíblico. Vivemos em uma sociedade onde a diversidade de famílias é cada vez mais visível. Há muitos que defendem modelos contrários ao que Deus estabeleceu. E isso acontece porque, como a Bíblia ensina, o mundo jaz no maligno. E, em outras palavras, vivemos em um mundo que segue ideais, que não respeitam os princípios de Deus. Como cristãos, precisamos olhar essa diversidade com equilíbrio, não com preconceito ou desrespeito, mas com discernimento. Devemos reconhecer que existem diferentes contextos familiares, mas também afirmar que o padrão de Deus não muda. A Bíblia continua sendo a nossa regra de fé e prática, e nela encontramos o modelo ideal de família. O apóstolo Paulo nos lembra que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Isso significa que, embora a sociedade aceite muitos estilos de vida, nós seguimos o que é aprovado por Deus. Os adolescentes vivem um tempo em que há muita pressão para aceitar qualquer ideia como normal. No entanto, é preciso aprender a respeitar as pessoas sem abrir mão da verdade bíblica. O cristão não deve imitar o mundo, mas viver de modo que sua vida mostre
mostre o amor e a verdade de Deus. No tempo de Paulo, a cidade de Corinto era marcada por muitos modelos de família e práticas imorais, muito parecido com os tempos de hoje. Por isso, ele escreveu cartas ensinando que os cristãos precisavam se separar dessas práticas e viver de acordo com o padrão de Deus. Isso mostra que os desafios atuais não são novidade. Desde o início da igreja, os cristãos já enfrentavam pressões culturais. C. Modelo bíblico de família. As Escrituras Sagradas afirmam que Deus organizou-nos em família para que pudéssemos crescer com alegria e segurança. Nesse sentido, devemos amar as outras pessoas de maneira altruísta. O princípio bíblico considera que a família deve ser constituída por um homem e uma mulher, macho e fêmea. Embora a sociedade tente desconstruir esse conceito de família, precisamos nos manter firmes na verdade da palavra de Deus. Então, a Bíblia ensina que a família foi planejada por Deus para ser um lugar de amor, segurança e crescimento. Desde a criação, ele estabeleceu que a família deve ser formada por um homem e uma mulher, unidos em aliança, com a missão de gerar filhos e educá-los no caminho do Senhor. Josué declarou com convicção: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa deve ser também a decisão de todo cristão, colocar a família nas mãos de Deus e viver de acordo com a sua vontade. Embora a sociedade tente desconstruir esse padrão e apresente novos modelos de família, os princípios da palavra de Deus não mudam. O verdadeiro modelo de família continua sendo aquele que foi estabelecido pelo Criador, pois somente nele encontramos as bênçãos e a proteção divinas. É importante que os adolescentes entendam que o modelo bíblico de família não é apenas uma tradição, mas um plano de Deus para o bem da humanidade. Mesmo que vivam em uma cultura que valoriza outros tipos de família, eles devem aprender a defender a verdade com amor, mostrando em suas atitudes o valor da família como Deus criou. Na criação, Deus chamou Adão e Eva de homem, mostrando que os dois formavam uma unidade diante dele. Isso revela que o casamento e a família são muito mais do que uma instituição humana, são uma instituição divina, planejada para refletir o amor de Deus. Ponto 3. A família espiritual. Deus nos concedeu um privilégio de ter uma família. De acordo com a Bíblia, não fazemos parte apenas de uma família sanguínea, mas também da família espiritual. A igreja é a família espiritual formada por pessoas que compartilham da mesma fé. Essas pessoas recebem o nome de irmãos e desfrutam de uma comunhão muito especial. Nós somos irmãos de uma mesma família. Cada pessoa que aceita Jesus como Salvador torna-se membro da família de Deus, o corpo de Cristo. Não há como ter comunhão com Jesus e não desejar fazer parte da família espiritual, isto é, da igreja. Os crentes são chamados de irmãos porque, uma vez aceitando Jesus, a pessoa se torna filho de Deus por adoção. Logo, todos que são filhos de Deus são irmãos espiritualmente. Que grande alegria é pertencermos a Deus, ao Deus vivo e sermos membros da sua família. A Bíblia nos ensina que quando aceitamos a Jesus como Salvador, passamos a fazer parte da família de Deus, certo? Isso significa que não temos apenas uma família de sangue, mas também temos uma família espiritual, a igreja. Todos aqueles que creem em Cristo são chamados de irmãos, porque foram adotados por Deus como seus filhos. Na família espiritual não há diferença de cor, cultura, condição social ou nacionalidade. Todos são iguais diante de Deus. Essa união é tão importante que a Bíblia compara a igreja ao corpo de Cristo, onde cada pessoa tem seu papel e sua função. É fundamental que os adolescentes aprendam a valorizar a igreja como sua família espiritual, assim como ajudam a respeitar e cuidar dos irmãos de casa. Também devem amar e cuidar dos irmãos em Cristo. A amizade, o companheirismo e a comunhão com os outros crentes são uma grande bênção que Deus nos concede. No Novo Testamento, a palavra irmãos aparece 340 vezes, mostrando que há
vida cristã é coletiva, nunca isolada. Desde o início, os cristãos se viam como uma grande família, unidas em Cristo. B. Os membros da família devem se ajudar. A comunhão faz da igreja uma família espiritual em harmonia, onde homens e mulheres que, apesar de suas características especiais, sentem e agem como irmãos. Para sermos reconhecidos como família de Deus, precisamos cuidar mutuamente um dos outros. Somos uma família que cuida, ensina, preserva e protege uns aos outros. Cada membro, com uma função específica, trabalha pela edificação espiritual de todos os demais membros do corpo de Cristo. Na igreja, todos somos parte de uma mesma família, a família espiritual de Deus. A comunhão que existe entre os crentes é tão forte que nos faz sentir como verdadeiros irmãos. Essa união não é baseada em interesses pessoais, mas o amor de Cristo que nos liga uns aos outros. O apóstolo Paulo explica que a igreja é o como corpo de Cristo. Cada pessoa tem uma função específica, mas todas trabalham juntas para o bem do corpo. Isso significa que devemos ajudar, cuidar, ensinar, preservar e proteger uns aos outros. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos se alegram. Na prática, isso quer dizer que você pode ser um instrumento de Deus na vida de seus irmãos da fé. Pode ser com uma palavra de apoio, orando por alguém, compartilhando algo que tem ouvido, ou até ajudando em tarefas simples na igreja. Ser parte da família de Deus significa viver em comunhão, cuidando um dos outros. Nos primeiros séculos, os cristãos ficaram conhecidos por seu amor mútuo. Escritores romanos registraram que eles se ajudavam em momentos de fome, perseguição e doença. Foi esse testemunho de união que chamou a atenção do mundo pagão e fez muitos se converterem. Dinâmica: a casa com tijolos. O objetivo dessa dinâmica é mostrar a importância de cada membro da família biológica e espiritual para a edificação de um lar forte e unido. Materiais necessários, blocos de montar. E aqui, professor, a minha dica é que você consiga ou caixa de fósforos para fazer essa dinâmica em cima de uma mesa, ou até caixas mesmo, que você pode conseguir no mercadinho, no supermercado, caixas maiores que você possa ali forrar e escrever, tá? Ou papéis recortados em forma de tijolos, caneta ou marcador. Como fazer? Divida os pré-adolescentes em grupos. Entregue alguns tijolos para cada grupo. Peça que em cada tijolo eles escrevam uma qualidade ou uma atitude importante para manter uma família unida. Exemplo: amor, respeito, obediência, perdão, oração, cuidado, comunhão, etc. Depois peça que os grupos construam junto uma casa com esses tijolos. Mostre que assim como uma casa precisa de tijolos firmes, uma família precisa de valores bíblicos para se manter de pé. Aplicação dessa dinâmica. Se um tijolo importante faltar, como respeito ou oração, a casa fica frágil. Da mesma forma, quando não vivemos os valores de Deus, a família corre o risco de se enfraquecer. A conclusão na revista diz assim: as famílias precisam cultivar um relacionamento com Deus e viver na alegria do Senhor. Esse compromisso é fundamental para a boa saúde espiritual e emocional de seus integrantes. Por essa razão, a família deve estar aos pés de Cristo, servindo ao Senhor. A grande família espiritual, que é a igreja, deve cultivar a comunhão e o cuidado uns para com os outros. A família é criação de Deus e deve ser cuidada com amor e responsabilidade. Existem muitos tipos de família no mundo, mas o modelo bíblico continua sendo o melhor, porque foi planejado pelo Criador. Além disso, temos a alegria de fazer parte da família espiritual, a igreja, onde aprendemos a amar, ajudar e viver em comunhão. Portanto, que cada pré-adolescente valorize sua família de sangue.
Participe da família espiritual e viva segundo os valores da palavra de Deus. Lembrando sempre que a família é um presente do Senhor. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.